Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, onde nós temos como tema, queridos, o título O erro fatal da geração de Noé que estamos repetindo. Queridos, o Senhor Jesus ele descreveu o fim dos tempos com guerras, crises e sinais assustadores, o qual nós estamos vivenciando, vendo e que realmente nos assustam. Mas o alerta mais inquietante não está somente nisso. O Senhor Jesus disse que nos dias finais tudo também pareceria normal. Pessoas comendo, bebendo, planejando a vida, seguindo a sua rotina normalmente, como eu e você fazemos todos os dias. Exatamente como nos dias de Noé. Mas enquanto isso, um aviso estava sendo ignorado bem diante dos olhos de todos naquela época do tempo de Noé. E então, sem um aviso final, o que aconteceu? Tudo acabou debaixo de água. Agora, trazendo para o nosso tempo, raciocina comigo nesses questionamentos aqui. E se o maior perigo não forem apenas os sinais ao seu redor, mas a sua capacidade de se acostumar com eles, normalizando tudo. E se mesmo vendo tudo acontecer ao nosso redor, você ainda estiver vivendo como se nada fosse mudar. Agora, como que uma geração inteira no tempo de Noé conseguiu ignorar um alerta que durou décadas? O que será que cegou aquelas pessoas diante de algo tão evidente que estava debaixo do nariz deles? E por que o Senhor Jesus disse que isso aconteceria de novo? Então, vamos para a Bíblia, queridos. Vamos para o nosso primeiro texto, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 37 a 39, que diz assim para nós: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém, queridos? Então veja que interessante isso aqui. O Senhor Jesus, queridos, ele já respondeu para nós ali. O Senhor Jesus já trouxe uma resposta, muito clara para nós ali, que o problema não foi a violência, não foi a normalidade, não foi a falta de sinal. Então o que foi, pastor? Foi a falta de percepção. O verso 39, queridos, diz que eles nada perceberam. Agora, essa frase, nada perceberam, trazendo ela do grego, né, original, significa que eles não deram atenção, que eles não ligaram, e que simplesmente, traduzindo para um bom português, viveram como se a arca de Noé fosse uma escultura, um ornamento, um enfeite no jardim da casa de Noé. Agora, para você ver o padrão de Deus, queridos, eu quero que você vá comigo para o livro de Gênesis. Lá no original, quando o próprio Deus falou com Noé e ele trouxe algo importante para nós. Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18, eu vou colocar na tela e você vai poder ler junto comigo. Diz assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, falando com Noé, de forma que você entrará na arca, você e seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará à arca um casal, um macho, uma fêmea, para conservá-los vivos com você. Amém? Então veja, queridos, vocês conseguiram perceber a ordem? No verso 17, o que acontece ali? Jesus, ele anuncia o juízo, no verso 17. No verso 18, Deus promete o livramento e manda eles entrarem na arca, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então, antes da água, veio o aviso. Olha o padrão.
antes do dilúvio, veio o aviso. Antes do juízo veio a direção. A aliança com o arco-íris só foi firmada em Gênesis 9, depois da obediência. Queridos, a gente sabe que o arco-íris hoje, né, é um sinal da aliança de Deus com o povo, da promessa de Deus de não acabar mais com o mundo em água, né? Mas o padrão para o nosso tempo é o mesmo. Deus está avisando de todas as formas, pela internet, pelas redes sociais, usando até mesmo TVs, pregadores, igrejas. Nunca se teve tantas igrejas como hoje em dia, nunca se teve tantas bíblias com tantas traduções, nunca se teve tanto acesso à palavra de Deus como hoje. Então Deus está avisando? Sim. E o homem? Ignorando. O juízo vai vir. O juízo vai vir, está por vir. Porque Deus já está avisando, o homem já está ignorando, então só falta o juízo. Jesus, em Mateus 24, revelou que esse ciclo se repetiria. A geração de Noé, ela não foi destruída por falta de informação. Ela foi destruída por excesso de indiferença. Pensa comigo, queridos. Gênesis 6 mostra que Deus falou com Noé. E no livro de 2 Pedro 2,5, o texto bíblico chama Noé de pregoeiro da justiça. O que significa isso? Que ele era um pregador do tempo dele. Por 120 anos, Noé pregou. Por 120 anos, queridos, tinha ali uma arca sendo construída ali, debaixo do nariz daquele povo. Então, Noé pregou, como está lá em 2 Pedro 2,5, ele pregou a palavra, ele alertou o povo, ele gerou a arca, era um sinal visível, era um sinal público, impossível de não se ver. Não é possível que as pessoas viam aquela arca e achavam que Noé era o quê? Que Noé estava fazendo um enfeite para o jardim dele? Não, né? Mas o texto de Mateus diz que eles faziam o quê? Eles comiam, bebiam, casavam, viviam no automático. Tinha ali a sua rotina, né? E o problema dessa rotina é que essa rotina virou uma anestesia espiritual. E isso é um perigo para nós hoje também. A rotina do nosso dia a dia vir nos anestesiar espiritualmente e achar que a palavra de Deus não vai se cumprir, que Jesus não vai voltar, que o mundo não vai se acabar. E é isso que a normalidade faz. Ela entorpece. Você acorda, trabalha, paga boleto, vai lá, rola o feed do celular, dorme de novo, e assim se repete dia após dia. Até que um dia, sem perceber, você está trocando a eternidade por agenda. O perigo de viver essa rotina automática ou esse automático espiritual é que ele não parece pecado. Parece vida, parece responsabilidade. Mas a verdade é que é uma distração santa. Você está tão ocupado vivendo que não percebe o que está por vir. Você sabe que Jesus vai voltar, você sabe que Deus está falando, você sabe que Deus está avisando. Só que mesmo você estando dentro da igreja, você está vivendo como se não fosse, Jesus não fosse voltar. Então hoje é igual, queridos, a gente está ocupado demais, com muitas notificações, com compromissos demais. A arca hoje é a palavra de Deus, é a igreja, é o Espírito Santo nos incomodando. Todos os sinais visíveis ao nosso redor que estão acontecendo debaixo do nosso nariz. A gente olha, dá scroll, né? Vai passando ali o texto e continua casando, comprando, planejando. E tem pessoas que interpretam mal esse texto achando que é errado você casar, comprar ou planejar. Não é. A questão aqui é a rotina se esquecendo daquilo que o Senhor disse. É a indiferença para aquilo que o Senhor está nos orientando. O problema de Deus não é você casar, o problema de Deus não é você gastar, o problema de Deus não é você trabalhar, é a indiferença com que você tem vivido como se nada fosse acontecer. Noé levou 120 anos construindo salvação e o povo levou 120 anos construindo indiferença. Do tempo de Jesus morreu até hoje já se passou mais de 2000 anos sendo avisado e o povo simplesmente está construindo indiferença até hoje, cada dia mais. O barulho do martelo era o som da misericórdia, mas eles chamaram de barulho chato.
Assim como hoje as pessoas chamam de barulho chato, povo barulhento. O fim, queridos, não pega quem está em guerra, pega quem está distraído. A distração é decisão. Você escolhe não olhar. Você escolhe a cada dia ignorar ou ser indiferente à palavra de Deus. Então o problema nunca foi a falta de aviso, e não tem sido. Mas tem sido em nossos dias o excesso de indiferença. As pessoas não estão querendo saber se realmente Jesus está voltando, está se cumprindo os sinais. As pessoas só querem revelação, revelação para suas doenças, revelação para sua vida sentimental, revelação para sua vida financeira, de profecias para a sua vida. Elas não estão preocupadas se elas vão ser salvas. Deus, queridos, não nos deve explicação, mas Ele dá direção. E direção tem sido dada, assim como foi dada lá em Gênesis 6. Gênesis 6 é a prova de que Deus avisou 120 anos. O dilúvio não foi surpresa divina, foi surpresa humana. O fim, segundo o direcionamento do Senhor Jesus, não interrompe o caos, interrompe a rotina. As pessoas não estavam em pânico quando a água veio. Elas estavam em festa, planejando, casando, bebendo, assinando contrato. A surpresa é consequência direta da distração. Você só é pego de surpresa por aquilo que você decidiu não olhar. Agora, e se nesse exato momento que você está assistindo esse devocional, Jesus vem e arrebata o seu povo? Será que você vai se encontrar com Jesus nos ares ou você fica? Jesus não está alertando sobre desconhecimento. Ele está alertando sobre negligência. Eles sabiam de Noé, viam a arca, era impossível não ver a arca, ouviam o martelo de Noé trabalhando e escolheram não se importar. O dilúvio não levou quem não sabia, levou quem não se importou. Então a pergunta, ela é como uma flecha em nossa direção. Quantos avisos as pessoas hoje em dia têm ignorado porque estão ocupadas demais vivendo as suas próprias vidas? Então, eu te faço mais uma pergunta, com respeito, mas porém com urgência. Você está percebendo todos os sinais? Ou você está apenas vivendo a sua rotina do dia a dia? Suas prioridades espirituais estão na agenda ou só na sua intenção? Porque a intenção não salva ninguém no dilúvio. Até porque tem um ditado que de boas intenções o inferno está cheio. O que tem de te distraído de olhar para a arca? É trabalho? É relacionamento? É celular? É sensação de que ainda vai dar tempo? Ah, quando chegar na hora eu decido. Não. Quando chegar na hora você não vai ter tempo. Porque a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, o povo do Senhor será arrebatado. A geração de Noé também achou que dava tempo, até que a porta fechou. E quando Deus fecha a porta, Gênesis 7,16, ninguém abre. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém. Noé, queridos, ele é a prova viva de tudo que nós estamos vivendo e que vai se repetir em nosso tempo. E eu não estou falando de medo, eu estou falando de despertar. Porque viver no automático é sentença com a própria rotina. Amém? Então curva sua cabeça, feche os seus olhos e deixa eu estar orando por você nesse momento. Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero poder estar orando, amado Pai, por cada um desses amados irmãos e irmãs que estão ouvindo esse devocional, essa palavra poderosa que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Amado Pai, desperta cada coração que foi anestesiado pela rotina do dia a dia. Vem, Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, e arranca toda a distração e indiferença que tem cegado os olhos espirituais. E abre os olhos deles, Pai, para que eles possam enxergar os teus sinais, que estão visíveis, bem em nossa frente, acontecendo dia após dia, Pai. Traz discernimento, amado Pai, para que todos nós possamos entender que normalidade sem o Senhor é perigo, é perder a eternidade. Por isso, Senhor meu Deus e Pai, coloque em nosso coração, amado Espírito Santo, o temor que livra, não que paralisa. E que nenhum daqueles que aqui estão, Pai, sejam pegos de surpresa.
que não sejam levados pela água da distração, mas que eles ouçam o martelo da tua voz antes que a porta se feche. E que tudo, amado Deus e Pai, seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então se lembre-se, o maior risco não é o caos lá fora, é a normalidade aqui dentro que faz ignorar Deus. Amém? E se você gostou dessa mensagem, se você gosta de palavra de Deus, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, assim você não vai perder nenhuma das nossas notificações. Aproveita, deixa o seu like e comenta. Qual parte dessa mensagem você mais gostou? O que você pode comentar para acrescentar a esse nosso devocional? Agora é com você. Eu quero ouvir você, eu quero ler o seu comentário sobre o que você tem a falar desse devocional. Eu quero que você comente comigo e participe comigo desse devocional. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.